Por favor, apague su celular. La reunión comenzará en algunos instantes. Buenas tardes, que Deus bendiga a todos ustedes. Me gustaría iniciar essa reunião realizando uma oração em favor de todos aqueles que estão enfermos. Talvez usted chegou hoje aqui desahuciado por la medicina. Los doctores le han dicho a usted que lo suyo ya no tiene salida, no tiene solución, que su caso es un caso perdido, irreversible. Pero el Señor Jesús nos ha enseñado que lo imposible para el hombre es posible para quien? Para Deus. Aunque nenhum doutor, nenhum especialista haya podido darle a usted uma solução para su problema, pero Deus la dará en esta tarde. Usted cree que Jesus está aqui? Quem cree, diga eu creio. Entonces el milagro va a suceder en su vida. Amém? Se usted trajo su botellita com água, tenga lá em su mano, por favor. Pastor, eu não traje la botella com água. Usted vai levantar las manos al cielo. E se usted trajo el agua, levante su botella de agua para el cielo, por favor. Mi Deus e mi Padre, Deus Todo-Poderoso,
em el nombre del Senhor Jesus, tu Hijo amado, eu te pido nesse momento, Deus, para que consagres essas águas, que coloques em cada partícula e molécula de água do santo poder, virtudes e bendição, de tal maneira que essas águas se conviertam em uma santa medicina, em um santo remédio, e que através da água consagrada, su poder pueda chegar ao organismo dessas pessoas, e seja qual seja a enfermidade, aunque grave, incurável, irreversível, essa enfermidade desaparecerá em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, beba del água com fé. Abra sua botellita e beba del água com fé. Isso. Cierre la botella e apoie as duas manos, por favor, sobre el coração. Coloque as duas manos sobre el coração. Eleve su pensamento a Deus nesse momento. La fé é o poder de Deus dentro de usted. E através da fé, lo impossível se torna possível. Mantenha os olhos cerrados. Eleve seu pensamento a Deus. Mi Deus, em el nombre del Senhor Jesus Cristo, que su poder entre agora, nesse momento, em el cuerpo de essas pessoas, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies, en los huesos, en las articulaciones, en las coyunturas, en la sangre, que su poder entre en los órganos de esa persona, en el sistema nervioso respiratorio, en los bronquios, en los pulmones, y donde quiera que haya una enfermedad, un dolor, una dolencia, un cáncer, un nódulo, un quiste, un mioma, un fibroma, donde quiera que haya un dolor, una molestia, una inflamación, una infección, uma enfermidade incurável, vá curando agora, Deus mío, vá arrancando agora, desde a raiz, todos os dolores, todas as enfermidades, todas as dolências, todos os males, aquello que os doutores, os especialistas, no pudieron hacer, que lo hagas tú ahora, mi Padre, en el nombre del Señor Jesús. Repitan así conmigo: Dios mío, yo rechazo a esa enfermedad que está en mi cuerpo y ordeno que en el nombre del Senhor Jesus, eche as manos hacia atrás e diga: sale, e não vuelva nunca mais. Levante as manos ao cielo, lo mais alto que pueda. Respire hondo. Sejam todos ustedes curados. Sea libre de este câncer,
sea libre de essa enfermidade, sea libre de essa dolência. O poder do Espírito Santo te cura, em el nombre del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém. Abra seus olhos, por favor. Usted crê? De verdade? Então todos ustedes estão curados em el nombre de Jesus. Ah, pastor, pero mi doctor me dijo, no importa lo que le dijo su doctor. Jesús es el médico de los médicos. E em el nombre de Jesus, todos ustedes estão curados. Amém? E quando ustedes se hagan nuevos estudios, usted poderá comprovar o milagro que o Senhor Jesus ha realizado em sua vida en esta tarde. Amém? Eu quero fazer uma oração também agora por usted que chegou hoje cargado, oprimido, negativizado, usted que siente uma opressão en el pecho. Talvez usted chegou hoje aqui com pensamentos de muerte, desejos de suicídio. Quizás usted já intentou uma vez, duas vezes, várias vezes o suicídio. E se isto não se deu, é porque Jesus te está dando hoje uma nova oportunidade de começar uma nova vida. Amém? Essa carga, esse peso, essa opressão vai sair de sua vida agora. Levante as manos, repitam assim comigo: Deus mío, toca em minhas manos e coloca em ellas tu santo poder, unção e bendição. Coloque as manos sobre sua cabeça. Haga uma pressão hacia abaixo, por favor. Mantenha seus olhos cerrados. Em el nombre del Senhor Jesucristo. Em el nombre del Senhor Jesus. Espírito maligno, espírito de muerte, espírito de opressão, espírito que coloca em la mente de essa persona que a vida de ella não sirve para nada, que lo mejor es que ella se muera, se quite a própria vida. Espírito que não deixa essa persona dormir de noite, conciliar o sueño, vivir em paz tranquila. Ella vive atormentada, perturbada, angustiada, oprimida, deprimida, pensando que sua vida já não tem sentido. Sal de aí agora. Sal de aí agora. Espírito que trava, que ata, que cierra los caminos de essa persona, vete já. Já. Espírito que causa el pânico, las crises de ansiedade, deja el cuerpo, la mente, el alma de esa persona, en el nombre de Jesús. Repitam assim comigo: Deus mío, derrama agora de su poder sobre mi vida, mi mente, mi alma, e queima agora, destruje agora a essa força maligna, negativa, que me quiere
destruir, matar, hundir. Diga maldição, carga negativa, peso, opressão. Vete, vete, a hora de minha vida, de minha mente, de meu corpo, de minha alma, de mis pensamentos, para nunca mais volver. Diga, sale e não vuelva nunca mais. Respirem hondo por la nariz e largue por la boca. Extiendan sus manos hacia el altar. Sean livres. Seja livre de essa carga, de este peso, de essa opressão, de essa depressão. Seja livre de los vícios, del pânico, de la fobia, del insônio, de la ansiedade. Seja livre agora de toda maldição, em el nombre del Senhor Jesus. Diga-me, Deus, eu determino minha liberação por meio de la fé, em el nombre de Jesus. Amém. Graças a Deus, e dê um aplauso para Jesus Cristo. Amém. Amém. Diga, estou livre em el nombre de Jesus. Mirem-me a mim, por favor, com muitíssima atenção. Quem aqui usted tem problemas, dificuldades para conciliar o sonho? Levante a mão, por favor. Hágase com a mão. Bien. Vícios. Quem tem vícios? Traumas del passado. Hágase, por favor. Uma profunda tristeza em el alma. Pânico. Crises de ansiedade. Hágase com a mão. Será que há pessoas aqui que dizem assim, pastor, quando eu me acuesto para dormir, eu sinto vozes que me hablam. E quando salgo a mirar, não há nadie. A vezes sinto que me estou volviendo louco, louca. ¿A quem le passa? Bien. Pastor, eu entro em minha habitação e eu vejo coisas como um bulto, uma sombra que passa, e isto me assusta. Quem percebe coisas assim em sua habitação, em sua casa? Levante a mão, por favor. Não tenha vergonha. Ok. Mirem-me a mim, por favor, com muitíssima atenção. O Senhor Jesus dijo assim: buena es la sal. Repita comigo. La sal é um elemento que sirve para quê? Para darle gusto, para darle sabor a uma comida. Uma comida sem sal não é o mesmo que uma comida com sal. E há muitas pessoas que lamentavelmente, desgraciadamente, a vida de elas não tem sal, não tem sabor. É uma vida insípida, insípida, em todos os sentidos e aspectos. Vamos a fazer um trabalho de liberação espiritual neste próximo viernes. Será o último viernes deste segundo mês del año. Vamos a hacer um trabalho fuerte de liberação espiritual.
vamos a colocar aqui um caminho de sala. Um caminho de quê? De sala. E você vai passar por este caminho de sala com fé. E ao passar por este caminho de sala, todo lo negativo, todas as travas, todas as ataduras, as malas vibras, toda maldição que se encontra em sua vida, a envidia, todo trabalho de brujeria, de hechiceria, de pajé, todo esto será deshecho, será cortado, será eliminado de sua vida. Quem crê, diga assim será. E se sua vida hoje não tem sabor, é uma vida insípida, sua vida passará a ter que? Sabor. Diga graças a Deus. Todas as maldições de sua vida será arrancada por meio da fé. Quando será? Viernes a las 7 de la mañana, 10 de la mañana, 15 e especialmente a las 19 horas. Diga graças a Deus. Me gostaria que agora usted tomara de la mano de este familiar que está a seu lado. Eu quero fazer uma oração por todas as famílias. Amém? Tome-se a mano de seu marido, de sua esposa, de seu filho, de sua hija, papá, mamã, nieto, abuela, sobrinho, enfim. E levante essa cadena de la família para o cielo, por favor. Por favor. Mi Deus, a família é uma instituição sagrada. O matrimônio é a base de uma família. E a família, a base de la sociedade. E nós hemos visto hoje por hoje uma sociedade perdida, mundo que está, como quem disse, dado vuelta, pata para arriba, porque se han perdido os valores, os princípios de la família. Falta respeito, falta união, falta entendimento, compreensão, falta diálogo, em realidade falta tudo. Hemos visto, meu Padre, a quantidade de femicídios que han sucedido em vários hogares, aqui em Paraguai e ao redor do mundo. Famílias sendo completamente destruídas, arruinadas, destroçadas. Meu Deus, em nome de Jesus, que descienda sua luz agora sobre a casa e lugar de essas pessoas, e que a oscuridade seja dissipada, que toda a maldição da família seja arrancada, que todos os problemas familiares se acabem, e que a partir de hoje tu luz pueda brilhar nesta casa, neste hogar, e que haja paz, alegria e tranquilidade. Eu bendigo a todas as famílias, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Sua família está bendecida. Todos os domingos, às 9:30 da manhã, temos aqui a reunião principal da igreja. A reunião principal de domingo
es a las 9:30 de la mañana. Como el señor obispo tuvo que hacer la reunión en otro lugar y luego vino para acá para hacer la reunión aquí, por eso marcamos en este horario. Pero todos los domingos a las 9:30 de la mañana, la gran concentración de fe, poder, milagros y salvación para la transformación de su vida y principalmente la salvación eterna de su alma. Amén. Yo quiero hacer una oración más en favor de su economía. Usted va a agarrar en su mano, claro que nadie está obrigado a nada. Pastor, yo tengo que pagar. No, la ofrenda no es un pago, es un acto de fe. Amén. Si usted tiene fe, usted va a agarrar en su mano una ofrenda para la obra de Deus. E eu vou bendecir sua economia e tenho certeza que Deus lhe prosperará e nada lhe faltará. Amém? Agarre sua ofrenda lo melhor que pueda em sua mano. Pastor, estou trazendo mi dízimo, voto, propósito. Téngalo em sua mano também, por favor. Mi Deus, e nesse momento eu oro por la economia de essas pessoas. Em todo o mundo hoje estamos haciendo clamor em favor de los endeudados. Manifiesta-te, ó Deus, em la vida de todos aqueles que estão endeudados, quebrados, em la bancarrota, fundidos, hundidos. Essa pessoa que está vivendo uma vida miserável, revierta essa situação. Tu eres o Todo-Poderoso, o Criador del cielo e de la tierra e de todo el universo. Entonces, mi Padre, que la miséria se acabe e que llegue la prosperidade a essas pessoas. Em el nombre del Senhor Jesucristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Las obreiras estão aqui adelante e em los pasillos com la bolsa, e dentro de la bolsa usted colocará sua ofrenda voluntária, su dízimo, su voto, e estou seguro que Deus lhe bendecerá. Amém? Quem aqui necessita prosperar, salir adelante, progresar em sua economia? Todos os lunes, a las 7:10 de la manhã, 15 horas e 19 horas, realizamos aqui a cadena de la prosperidade, o congresso para o progresso, para aqueles que querem sair de la miséria e ter a vida que o Senhor Jesus ha prometido em sua palavra, vida com abundância. Amém? Por favor, acerque-se à bolsa, cantando com alegria. Coloque sua ofrenda, coloque isso sobre. Isso. Se atentamente oigo a Deus. Si atentamente oigo a Dios y los mandamientos suyos obedezco. El Senhor mi Deus, El Señor mi Dios me exaltará sobre todas las naciones. Donde esté, yo no correré detrás de bendiciones. Sé que ellas me van a alcanzar. Donde ponga yo la planta de mis pies. amém. Mira, presta atenção. Neste mundo, é normal aplaudir personagens, celebridades. Pero en el mundo de la fe, en el mundo de Dios, nosotros não alabamos
a homem algum. Amém. Só há um que nós outros devemos aplaudir, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Ele sim, você pode aplaudir, você pode alabar, se assim o desejar. Tá bem? Tá bem? Graças a Deus. Amém. Tome assento, por favor. Graças a Deus. Buenas noches. É um prazer muito grande para nós outros estar aqui hoje e poder conhecê-lo, porque é a primeira vez que eu venho a este país maravilhoso e conhecer um pueblo maravilhoso. E me gostaria muito de passar para ustedes lo que Deus me ha dado. Eu quero deixar com você toda a minha herdade, em nome de Jesus Cristo. Você recebe? Você aceita? Graças a Deus. Então, nós outros vamos trabalhar para que isso aconteça com você. Como nasceu esta pessoa que você está a ver agora? Como? Um dia, eu estava caminhando pelas ruas, indo para meu trabalho. E tinha bajo meus braços livros que eu estava estudando à noite, por la noite. Eu trabalhava por no dia e à noite eu estudava. E estava pensando em meus projetos, meus sonhos, como todas as pessoas, como todo jovem. Eu tinha 17 anos. E caminhando pela rua, do nada, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu estava pensando em meus sonhos, em me formar, ser um profissional, e então ganhar dinheiro, formar família, ter conforto, enfim, eu estava pensando nas coisas deste mundo. Pero o Espírito de Deus falou comigo nesta forma. Você pode ler comigo em Mateus, capítulo 16, e versículo 25. Mateus 16, 25. Que disse assim: porque ele que quer, o quê? Salvar sua vida. Presta atenção. Vamos a ler muito despacio para compreender o Espírito de Deus. Disse Deus para mim: porque ele que quiera salvar sua vida, eu estava pensando em salvar minha vida. Eu estava pensando em ganhar dinheiro, me formar, ganhar mais dinheiro, poder casar, e, enfim, ter as coisas deste mundo. E então, ele disse: porque ele que quer salvar sua vida, la
perderá. La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mim, la hallará. Amém? Então, ele continuou, pois, que provecho obtendrá um homem se gana el mundo inteiro, pero pierde sua alma? O que dará um homem a câmbio de sua alma? Eu não estava pensando em minha alma, eu estava pensando em ganhar dinheiro. Pensando neste mundo. Pero eu sabia que um dia este corpo desceria ou bajaria a la sepultura, como su corpo também. Todos nós outros um dia bajaremos ao túmulo, não é verdade? Então, este corpo pode ter casa, família, dinheiro, conforto, tudo o que o mundo tem para oferecer. Pero tudo que o mundo pode oferecer para o corpo tem prazo de duração. Sim ou não? Muita gente ha morrido com esta pandemia, não é verdade? Jovens, adultos, viejos, todas as pessoas, ricos, pobres, jovens, ninhos, e suas almas, para onde irão? E minha alma? A preocupação era comigo, com minha alma. Eu tinha um horror, um medo enorme de perder minha alma e ir para o inferno. Não é Covid, não. É somente quando esforço minha garganta, então dá uma coceira. Isso aí. Então, eu estava pensando em minha vida e neste mundo, não em minha vida eterna. Quando o Espírito Santo me falou assim, eu empecé a pensar em minha eternidade. É o que você pode fazer também. Porque esta vida se va en este mundo. Pero la alma no muere nunca, jamás. La alma es eterna. Satanás no muere nunca. Ele está vivo, pero está lejos de Deus, está viviendo en el infierno. Então, os espíritos malos tampouco muerem. Eles estão em um sítio de tormento e vêm e habitam aqui na terra em las personas que não han temido a Deus. As pessoas que veem vultos, escutam vozes e não há nadie. Pessoas que têm constante dolor de cabeça, insônia, medo, nerviosismo. A vezes, a madre tem uma chica, um hijo, uma hija, que tem
uma dolor de cabeça e os doutores não sabem o que é. Hacen todos os exames e não descobrem a causa. E nós outros sabemos que normalmente o espírito imundo que está em sua madre atua em um ninho. Então, quando se ponga a mão direita sobre a cabeça de madre e também na cabeça de ninho, o espírito malo se manifesta. Brujeria, hechiceria e todos os malos, envidias, todo isto que acontece neste mundo, guerras, destruições, separações de casais, de famílias, pessoas que cometem o suicídio e coisa mais, são obras de los espíritos que não morrem jamais. Deus poderia acabar com eles, não é verdade? Não pode. Por quê? Porque tudo que Deus cria ou criou é para viver a eternidade. Então, os espíritos imundos não foram criados espíritos imundos, eles eram mensageiros de Deus, ángeles. Mas caíram e tornaram-se malos e estão a sofrer tormentos e serão juzgados e lançados em el fogo eterno, donde também vão as almas de las pessoas que han resistido la salvação del Senhor Jesucristo. Jesus, para salvar minha alma, ele teve que dar sua alma por minha alma. Houve um câmbio. Ele comprou minha alma com sua alma. E se eu lhe rechazo, então ele não pode fazer nada. Compreende o que estou falando? Então, eu descobri que estava muito malo, porque de nada adiantaria ganhar o mundo, ter sucesso, porque se minha alma estava perdida, eu não estava bem. Então, depois de mais de um ano, eu tive um encontro com Deus. Depois de mais de um ano, completamente perdido. Mas, porque depois de mais de um ano, eu pude ter uma experiência com ele. Por quê? Por quê? Por quê? Porque, mesmo sabendo que eu tinha que dar minha vida para ele, eu não queria abrir mão de minha vida. Porque eu não queria ser religioso. Não me gostava de religião. Como hasta hoje não me gusta de religião. Pero o que Deus estava me oferecendo não era uma religião. Era vida. Vida. E uma vida abençoada e eterna. Pero eu tinha que me dar a Ele. Amém. Porque minha vida, quando eu nasci, de minha madre, de meu padre, minha vida
pertenencia a mim solamente. Só eu posso escolher o que quero fazer com minha vida. Não é assim com você? Sim ou não? Então, para que eu pudesse receber a salvação de minha alma, eu tinha que dar minha alma para Jesus. É dizer, eu tinha que dar meu coração para Ele, para receber uma nova vida, um novo coração. Então, você, por exemplo, ha reclamado, lamentado de sua vida. Há pessoas que têm mãe, madre, pero não têm padre. Outras têm padre, não têm mãe, madre. Outras não têm madre, não tiveram madre, nem padre. Foram lançados ao mundo, rogados, rusgados, ao mundo. E cresceram rebeldes, odiando todas as pessoas, odiando o mundo. Sim ou não? E então, estas pessoas se quedam hoje como pessoas malas para outras pessoas. Por quê? Porque foram rechaçadas por seus padres. Não era meu caso. Não era meu caso. Pero, se você que está aqui e é uma pessoa que ha sido rechaçada, sofrida, você que ha sido uma pessoa que vive a sofrer, você casou pensando que seria feliz, e sua infelicidade se dobrou, sim ou não? Multiplicou, sim ou não? Você casou com sonhos de ter uma família que você não tinha com seus padres. Pero ahorita, sua família é pior do que antes com seus padres. Lo que passa é que você pode cambiar esta situação. E solo você. Não depende de Deus. Não depende de religião. Não depende de nadie, sino você mesmo. Porque eu tive minha vida cambiada. Quando finalmente entreguei meu coração no altar do Senhor Jesus. Dinheiro não vai lhe fazer feliz. Não garante felicidade. Não garante você ser feliz. Muita gente se quita a vida tendo muito dinheiro. E agora, neste momento, me acordo de uma mulher muito rica. Ela comprou um apartamento quase do tamanho desta igreja, no centro de Miami. No novo, decorou seu apartamento muito bem. E um certo dia, um edifício muito rico, só quem tem dinheiro pode morar nesse edifício. E um dia ela se lançou por sua ventana, 30 ou 30 e poucos andares abaixo. Quitou sua vida. E a polícia descobriu que ela
era uma persona solo. Vivia solo. Tinha o mundo a seus pés. Pero ella tinha depressão e quitou sua vida. Então, meus amigos, se você espera, aguarda que sua vida venha a cambiar, seja por trabalho, casamento, viagem, conforto e tudo o mais que o mundo pode oferecer, você está enganado, muito enganado. Jesus disse: buscade primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas, todos os sonhos serão realizados. Pero primeiro, ele tem que hacer morada dentro de você. Esta é a verdade. Compreende? Sim ou não? Use sua inteligência. Deus sabe que nós outros não merecemos nada. Nadie merece nada de Deus. E Deus não procura, não busca pessoas que mereçam. Não. Deus procura pessoas que dizem: meu Deus, eu quero deixar minha vida em tuas mãos. Eu quero que tu vengas viver dentro de mim, dirigir meus pensamentos, guiar minha mente. Deus quer morar, viver dentro de você. Deus quer viver dentro de você. E se Deus não vive dentro de você, você pode ter um espírito malo que venha viver com você. E esta é a razão porque a maioria das pessoas han vivido uma vida desgraciada. Eu venho aqui para lhes oferecer vida, e vida com abundância. Que você não vá depender de nadie, nem do bispo, nem do pastor, nem da igreja, nem de nada. Você vai depender solamente de si mesmo e de Deus. Amém? Pero a escolha é sua. Só você pode decidir sua vida. Jesus oferece a você, a nós outros, vida e vida com abundância. E você não quer? Não necessito. Eu quero viver a vida de acordo com minha vontade. Está vendo? Que houve? O que passa? Obreira? Então, que lhe parece isso? Hã? Que lhe parece? Bueno? Para você ter sucesso neste mundo, você tem que ter dinheiro. Você tem que estudar, verdade? Sim ou não? Mas se você estudar muito, não vai garantizar a você o sucesso. A maioria de médicos, especialmente anestesistas, em Brasil, quitam suas vidas. Jovens
médicos quitam suas vidas. Você acredita nisso? Acredita? Mas é verdade. Muitos médicos com uma carreira brilhante por la frente, pero han quitado suas vidas. Estudaram e depois quitaram suas vidas. Han quitado suas vidas. Por quê? Por quê? Porque são pessoas vazias, tristes. Há um buraco, como se habla? Um vazio dentro de si, insuportável. É sua alma, é a alma da persona. Porque quando você sente dolor de cabeça, sua alma é que sente dolor. Quando você sente qualquer tipo de dor, é sua alma que sente a dor. Qualquer que seja o sofrimento que você tenha, ou eu tenho, é minha alma, é sua alma que está sentindo dolor. Tanto que quando a pessoa morre, pode espetar, pode colocá-la no fogo, que não vai sentir nada, não é verdade? Sim ou não? Então, sua alma hace sofrer. Ela ha sofrido. E você pensa que é falta de dinheiro, falta de oportunidade, falta de saúde, falta de conforto, falta de alguém que pueda lhe fazer feliz, falta de um marido, falta de uma mulher. Nada disso. É sua alma que está a sofrer. E só existe um único caminho para ser sua alma livre e feliz. Feliz. Não sem problema, pero feliz. É quando esta alma é posta em las manos de Deus. Su coração é dado, oferecido ao Senhor Jesus en el altar. Amém? Está compreendendo? Quem pode tratar de uma alma? Qual é a medicina que pode aliviar o sofrimento da alma? Que não existe. Não há tratamento. Ou há? É a alma. É a alma. Se os doutores estão quitando suas vidas, imagine as pessoas que estão se tratando com eles. Alma é alma. E Jesus ha venido neste mundo e deu sua alma para cambiar com sua alma. Amém. Para adquirir sua alma. E quando a persona aceita entregar sua alma para Jesus, o Espírito de Deus vem sobre ela e ela hace uma nova persona, nova criatura. É o mesmo corpo, pero um novo pensamento, um novo coração. E há então a paz. La paz. Eu não sei se você já viu a película sobre minha vida ou os livros sobre a minha vida. Você sabe, você tem conhecimento do sofrimento, de perseguições, injustiça, ódio e muito mais coisas. Pero eu estou aqui. Por quê? Porque sou forte? Não. Porque o Espírito
Espírito de Deus nunca quitou a paz que Ele ha ponido dentro de meu coração. Nunca. As lutas nós outros hemos enfrentado, pero por fora muitas lutas, pero por dentro paz. Nunca deixei de dormir a causa de los problemas. Nunca. Nunca. Porque Jesus ha me garantizado paz. Amém. E com a paz, alegria. Amém. Então, eu posso falar para vocês o que Jesus disse e continua dizendo para todos que lo querem. Todos. Todos os que querem. Não adianta religião, não adianta hechiçaria, bruxeria, não adianta dinheiro, não adianta sucesso, não adianta nada. Se sua alma não estiver nas mãos do Espírito Santo, você vai continuar sofrendo, como eu sofri por mais de um ano, até o dia em que eu decidi entregar meu coração para Jesus. É a maior riqueza que eu tenho, que ninguém pode roubar de mim. Nadie pode quitá-la de meu coração, porque foi Deus que a me dado. É um tesouro que eu trago comigo. E este tesouro eu quero lhes dar. Se você quer. Pero para você abraçar este tesouro, você tem que dar seu tesouro, que é a sua alma, seu coração. Alma, coração, vida, a mesma coisa. São símbolos de lo que está dentro de você. Jesus, então, disse: que proveito obtendrá um homem se gana o mundo inteiro? Gana o mundo inteiro, pero pierde sua alma. Presta atenção, presta atenção. La alma suya é tão valiosa, tão rica quanto minha. La alma de qualquer pessoa tem o mesmo valor para Deus. O mesmo valor. Você pode ser uma pessoa pobrecita ou uma pessoa rica. Sua alma tem o mesmo valor para Deus. O valor é que Ele deu sua alma por la sua alma, por sua alma. Amém? Não importa o que você ha hecho, não importa se você teve padre, não teve madre, não teve padre, se você é uma pessoa solo, se você está rusgada neste mundo, despreciada neste mundo. Não importa quem você é. Não importa o que você ha hecho. Não importa seus pecados, seus erros. Nada importa. O que importa é a decisão que você toma ou quer tomar nesta noite. Você quer entregar sua alma para Jesus. Se você quer. Pero, se você não estiver absolutamente disposto, não venga adelante. Pero, se você está disposto, então, por favor, venga adelante.
Presta atenção. Não há emoção. Há? Eu estou passando para vocês sentimentos e emoções? Não. O que estou passando para vocês são informações da palavra de Deus. São palavras que Deus nos ha dado. E estas palavras são eternas. Jesus disse: passarão os céus e a terra, pero mis palavras não passarão. Amém? Deus hablou, a palavra que saiu de minha boca não volverá sem fazer o que eu quero. Eu determinei. Quando você usa sua inteligência, não seu coração. Seu coração é sua alma é seu coração. Quando você usa sua inteligência e medita nesta palavra, então você compreende o que Deus quer para você. Você compreende o que Deus quer fazer com sua vida. Porque Deus tem um plano para cada um de nós outros. Você não nasceu com azar. ¿Es azar? Ou suerte? Mala suerte? Ou buena suerte? Não. La suerte e mala suerte vem del infierno. Você não depende disto. Não depende disto. Você já ha visto uma pessoa ganhar sempre em la loteria? Porque o mesmo espírito que leva uma pessoa para julgar e perder, leva para ganhar um dia, pero perder mais. Sim ou não? Então, não depende de sua suerte, depende de sua cabeça. Não depende de los outros. Não dependa de favores de las outras pessoas. Seja livre. Deus quer que você seja livre. Amém? Você acredita nisso? Livre. Livre. Livre de los errores de la vida. Livre de los malos de la vida. Amém. Quantas pessoas han perdido todo a causa de brujeria, verdade? Sim ou não? Pode ser, já hicieron muitas brujerias para mim. Muitas. Hasta pessoas foram muertas para que quitassem minha vida. Eu estou aqui. Porque o Senhor Jesus cumpre com sua palavra. Amém? Ele cumpre com sua palavra. Pero Ele também espera que você cumpra com sua palavra. Se você cumpre com sua palavra para com Ele, então pode aguardar que Ele vai cumprir sua palavra com você. É assim. É assim. Quando nós casamos onde? No altar. E no altar há juramento, não é verdade? Um jura para o outro, sim ou não? Há um câmbio de juramento, sim ou não? E depois os dois passam a ser um só corpo. Depois divorciam e etc, separam, etc. Pero o que quero dizer é que no altar você ha subido para se unir com outra pessoa.
¿Por qué altar? ¿Por qué? Porque el altar santifica la unión, el matrimonio, que es sagrado. Quando você vem ao altar entregar sua vida, seu coração para Jesus, Ele e você passam a ser um espírito. Amém? Pero você tem que honrar sua palavra, seu compromisso para com Ele. Se você lhe negar, Ele não pode fazer nada por você. Amém? É assim. Com Deus é assim. Ou todo ou nada. É toda a sua vida por todo o Espírito de Deus. Todo por todo. E quando você tem o Espírito de Deus, Ele guia sua cabeça. Ele guia seu coração. Ele guia seus caminhos. Não vão ser fáceis, pero Ele lhe dará direção e você vai lograr êxito, porque Ele é como você. Compreende o que disse? Então, não é entregar a vida para Jesus, não é uma coisa tão fácil. É fácil entregar, é fácil entregar, difícil é manter sua vida com Ele, casado com Ele. Amém? Pero, presta muita atenção. Se você tiver juízo e você for leal, fiel a Deus, Ele lhe será fiel. Se você não for fiel a Ele, Ele não pode fazer nada por você. É assim. Então, há quase 60 anos que he servido a Deus. E Ele nunca me deixou, nunca. Muitas lutas, muitos problemas, prantos, pero Deus sempre me ha sustentado. E Ele quer ser o mesmo com você. Ele quer ser o mesmo com você. Amém? Deus quer ser morada em você. Deus quer ser vivenda em seu corpo. Para lhe dirigir e você ser uma bendição neste mundo. Uma fuente neste mundo. Amém? Graças a Deus. Deus, sou feliz com minha mulher, com minha família. Eu hago o que mais gosto de fazer em minha vida, pero o que garante minha alegria e salvação é que eu tenho o Espírito de Deus. E Ele quer estar com você também. Amém? Quando você tem o Espírito Santo, você não pode esperar mágica, porque Deus não hace mágica. Deus dá a direção e você tem que executar. É assim que funciona. Amém? Ele dá a direção. E se você obedece, então você vai lograr êxito. Se você não obedece, então nada será hecho. Amém? Entendeu? Você compreendeu? Nós outros, aos domingos, quartas e domingos, nós temos aqui sempre uma palavra de edificação, de ensino, ensinanças, para você saber mais e mais o que Deus quer de você, o que Deus espera de você. Amém? Se você quer mais,
quartas, o miércoles. Perdona-me. Pero você entende português? Sim ou não? Então, por que você está me fazendo sofrer tanto? Não, eu estou sofrendo, tentando achar palavras, entende tudo. Então, compreendeu bem? Sim ou não? Deus quer ser de você uma pessoa feliz. Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Filhos? Hã? O que você quer para seus filhos? Mais ou menos? Lo melhor. Verdade? É uma verdade, sim ou não? Você é capaz de morrer por seus filhos, não é verdade? Deus morreu por você. Já morreu. E ressuscitou para que você tenha vida e vida com abundância. Pero você tem que obedecer sua palavra. Amém? Você tem que seguir esta palavra. Siga esta palavra. E você vai ver. Hace prueba com Deus. Prueba a sua palavra. Ó Deus, se isto é verdade, eu quero ver acontecer em minha vida. Hace uma prova com Ele. Você pode fazê-lo. Se isto é verdade, então eu quero ver em minha vida. Porque Deus não é mentiroso, enganador, falso. O que Ele disse, tem que ocorrer em la vida dos que Ele creem em sua palavra. Amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Cerra seus olhos. Ou fecha. Em nome de Jesus Cristo. Já que você sabe, entende português, eu vou fazer uma oração em português, porque eu tenho mais liberdade. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eu tenho ensinado aquilo que o Senhor me ensinou, me deu. Eu tenho passado para este povo no que o Senhor me ha dado. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, deixe-me orar por você agora, por favor. Não diga nada. Você vai ter tempo para orar. Pero agora, deixe-me rogar por você. Então, meu Pai, pelo nome de tu Hijo Jesus, pela palavra de tu Hijo Jesus, e pelo Espírito de tu Hijo Jesus, venga ahorita tomar posse deste coração que se rende a ti. Esta pessoa cansou de sofrer hasta hoje. Pero a partir de agora, tem que haver um câmbio em sua vida. Tem que haver. Não é questão de boa sorte ou mala sorte, não. É questão de cumprimento de tu palavra. É tu palavra que o Senhor ha prometido para quem ha creído.
e ellos han creído en esta palabra. Entonces, venga Espíritu de mi Señor Jesús. Venga limpiar, lavar, purificar estas vidas. Lavá-las, limpiá-las com a sangre de tu Hijo Jesús. Remover completamente toda a basura de pecado. Quitar o pecado. Todo o pecado aborrece a ti. E esta pessoa ha sofrido por conta de viver uma vida em dúvida. Pessoas que estão vivendo em pecado têm dúvida. E por isso não han logrado nada de ti. Pero elas estão aqui para entregarem seus corações, suas almas a ti. Venga sobre ela, meu Padre, agora. Venga sobre esta pessoa. E quita as dúvidas. Limpia suas mentes e corações. E hace uma obra qual nunca foi hecha na vida de ella. Di a ellas paz neste momento. Porque a paz é o sinal de que tu has oído a voz, a ofrenda que esta pessoa ha oferecido a ti neste momento. Se ela é sincera, então também há da tua parte a paz. Se você está dando sua vida com sinceridade, minha amiga, meu amigo, receba paz aí agora. Paz. Deus lhe ha perdonado. Deus lhe ha limpado, purificado, para que então seu espírito pueda bajar sobre você, llenar seu coração e hacer de você uma nova criatura. En el nome de Jesus, receba paz ahorita. Receba paz. Paz. Paz que você não merece. Pero a causa de sua entrega, você tem direitos. Então, receba agora. Receba agora. Seja livre. Seja livre de seu passado sucio. Seja livre de sua vida llena de basura. Seja livre. En el nombre de Jesus. En el nombre de Jesus. Receba paz. E se você tem paz neste momento, é porque sua ofrenda, sua vida, foi aceita delante de Deus. Cada um não sabe de si, pero eu estou seguro, absolutamente seguro, que há pessoas que neste momento nunca sentiram ou perceberam algo tão glorioso,
tão gostoso que lhe amamos de paz. Paz de espírito. Paz em la alma. Paz. Paz en el nombre de Jesucristo. E com la paz vem la alegria. A causa de la paz que você recebe, vem la alegria, el gozo dentro de seu coração. Senhor Espírito Santo, haga sua parte pelo nome de Jesucristo, eu te pido, ahorita, porque esta pessoa não pode sair aqui esta noite com a mesma vida, porque nós outros não predicamos nossas ideias, pensamentos, é tu palavra, és tu palavra. Tu disseste, vinde a mim, e eu lhe livrarei. Ó Espírito Santo, revela tu Hijo Jesus para esta pessoa ahorita, de forma que ella venga em pensar viver uma vida nova. Deixar seus erros para trás e em pensar na nova vida a partir de agora. Agora. Receba, amiga e amigo, la paz. Agora sim, habla com Deus. Se você tem que agradecer, se você sente paz, agradeça. Se você sente todavia um mal-estar, habla com Deus. Quita esse mal de sua vida aí, ahorita. Guia Ele para Deus. Dê seu coração para Ele. Isso. Habla com Deus. Isso. É no nome de Jesus. Habla fuerte. Isso. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei, ao Deus de meu amor. Eu adorarei ao Deus de minha vida. Que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Sin ninguna explicación. Outra vez, eu adorarei. Ao Deus de minha vida. Ao Deus De mi vida. que me compreendeu. Que me comprendió. Sem nenhuma explicação. Sin ninguna explicación. Minha amiga e meu amigo, presta atenção. Um dia, eu tive uma experiência com Deus, porque meus pecados eram tantos que não los poderia explicar e dizer.
Pero Deus viu minha sinceridade, minha entrega. Deus viu meu coração desejoso de encontrá-lo. Ele me compreendeu. Quando nadie pudo me compreender, Ele me compreendeu. E Ele compreende você. Não importa se você é uma boa pessoa ou mala pessoa. Se você é homem homossexual, lésbica. Se você é bueno, malo, ladrão. Não importa quem você é. Deus compreende você. E Ele aceita seu coração. Ele compreende você. Seja livre de seu passado triste. Seja livre. Porque Deus foi quem lhe ha traído aqui nesta noite. Para lhe entregar a seu Filho Jesus. E Jesus disse: lo que vem a mim, de maneira nenhuma lo rechazarei. De maneira nenhuma. Então, meu Senhor recebe você com um bem-vindo. Então, habla com Ele se você quer falar. Cante se você quer cantar. Pero exprima seus sentimentos para com Ele, em nome de Jesucristo. Espírito, 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 que barra como fogo, que baja como fuego, vem como el Pentecostés e llena-me de gozo. y lléname de gozo. Espírito, 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 que barra como fogo, que baja como fuego, ven como el Pentecostés y lléname de gozo. yo adorarei, yo adorarei ao Deus de minha vida, Al Dios de mi vida, que me compreendeu, que me comprendió sem nenhuma explicação. sin una explicación. Yo adorarei, ao de minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Explicación. Espírito, Espírito, Espíritu, que baja como el fuego, ven como el Pentecostés y lléname de gozo. ahorita, não diga nada, em nome de Jesus. Você cantou, você orou, você pensou, você escutou,
atento à palavra de Deus, ahorita, o Espírito Santo vai lhe hablar. Não um texto grande, não uma frase. Ele vai lhe dar uma palavra. E esta palavra será como um livro. Você vai entender todo o desejo dele para com você. Sim, meu Senhor Espírito Santo. Habla com tu pueblo. Porque para mim, eu me acuerdo, eu determinei que não iria dar ouvidos para nadie, para nenhuma religião, para nadie, sino solamente para ti. É verdade que às vezes o Senhor usa pessoas para falar com nós outros, pero as pessoas não sabem que estão usadas por ti para alcançar a nós outros. Pero mi Padre, eu te pido, habla com tu pueblo. Habla o que eles necessitam escutar, ouvir. Então, haga isso e venga abraçar aqueles que han estado tristes, abatidos, caídos, necessitados, com problemas de saúde, problemas emocionais, sentimentais, problemas econômicos, qualquer tipo de problema. Oh, meu Senhor, há pessoas que han estado vazias hasta hoje. Dê a elas agora um sinal que tu és com ela. Dê a eles, meu Padre, uma convicção, uma fé, uma segurança, uma certeza que elas não estão mais solas. Que agora tu eres o Padre de ellas. E tu igreja és la madre. Então, abraça tu pueblo, meu Padre. Abraça tu pueblo neste momento. Reciba, amiga e amigo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Espírito de Deus vivo. Reciba agora, em nome de Jesus. Aleluia. E se você siente ganas de alabar a Ele, então hágalo. Hágalo. Quede-se la voluntário. Isso, habla. Alaba a Deus. Isso. Isso. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, e Ele, sim. Reciba o Espírito Santo. Reciba o Espírito de Deus. Isso. Habla com Deus. Porque Deus le escucha ahorita. Aleluia. El Senhor Altíssimo le escucha. El Senhor Altíssimo
Aleluia. Eu sei que estás aqui, tão cerca, muito cerca de mim. Oh, meu Senhor Jesus. Yo sé que estás aquí, muy cerca, tan cerca de mí. Oh, meu Senhor Jesus. Oh mi Señor Jesús, Mi primer amor. mi primer amor, amigo, Quero mais de ti. quiero más de ti. Tu presença quero sempre possuir. Tu presencia quiero siempre poseer, Pois tu eres mi Jesus. pues tú eres mi Jesús, Mi primer amor. mi primer amor. Ah, Ah, sempre te vou amar. siempre te voy a amar. Quero se renovar. Quiero sí renovar Tu Espírito sobre mim. tu espíritu sobre mí. Quero te abraçar. Te quiero abrazar E dizer-te quanto me ajudas. y decirte cuánto me ayudas, Senhor, Señor. mi primeiro amor. Mi primer amor. Eu Yo sé que hice tantas coisas. que hice tantas cosas, Nem era para estar aqui. ni era para estar aquí, Pero tu me perdonaste. pero tú me perdonaste E me consolaste. y me consolaste. Como es bueno estar Cómo es bueno estar e adorarte y adorarte aqui neste lugar. aquí en este lugar. Oh, meu Senhor Jesus, Oh mi Señor Jesús, mi primeiro amor. mi primer amor. Ah, Sempre te vou amar. siempre te voy a amar. Quero se renovar. Quiero sí renovar tu espíritu sobre mí. Te quero abraçar. Te quiero abrazar E dizer-te y decirte cuánto me ayudas, Senhor. Mi primer amor. Ó Espírito Santo, lo que eu pido a ti és um sinal para esta persona que tu le has oído, que tu las has
perdonado. Que tu le has olvidado todo su passado. E que a paz que ela recebe agora não vem da música, da emoção, não vem do ambiente tão bueno, pero vem del cielo. Aleluia. Receba a paz, minha amiga, meu amigo. Receba a paz ahorita. Em nome de Jesus Cristo. Receba a paz. Não diga nada, por favor. Respire a paz de Deus ahorita. Você que vindo aqui e tinha que sempre tomar medicina forte para dormir, ou você que tinha uma depressão insuportável, nem seus entes mais queridos lhe suportavam. Seja livre, seja sanado, seja liberado. Amém. E que esta noite venha a ser a melhor noite de sua vida. Que você vá a deitar e ter um sonho, um sono, uma noite maravilhosa. De tal forma que alguém terá que lhe acordar para você trabalhar. Oh, receba agora o poder de Deus. Deus lhe ama, Deus lhe ama. E este amor é perceptível para você. Você siente-lo agora, ahorita. O poder do Altíssimo abraça você. Você não será não mais a mesma pessoa a partir de hoje. Você vai cambiar sem notar. Pelos seus amigos, parentes, entes queridos, vão notar uma diferença em você. Porque Deus lhe visitou esta noite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Mira, duas coisas que eu quero lhes falar antes de você sair. Primeiro, Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, predicai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for bautizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, você não vai passar por as águas, porque o pastor falou, você tem que passar pelas águas, você tem que se bautizar. Não. O Espírito Santo é que tem que lhe falar, que tem que convencer, que você tem que ser sepultado através do batismo nas águas. Amém? Se você sentir esse desejo de ser bautizada, então, quando nós outros teremos batismo? Todos os dias, qualquer dia desta semana, você pode vir e falar com o pastor. Pastor, eu quero ser bautizado. Amém?
Não venga porque alguém falou você, não, você tem que batizar. Não. Venga porque o Espírito Santo lhe convenceu. E a segunda coisa é que você conhece a igreja e sabe que a igreja precisa de donações e ofrendas para manter seu trabalho. Por favor, se o Espírito Santo lhe tocar, então, ahorita, amanhã, ou depois da manhã, martes, não importa qual dia, então você vai atrair uma ofrenda de gratidão para com Jesus. Amém? A ofrenda não é uma coisa que você tem que dar. Não, eu tenho que... Não. A ofrenda é uma expressão liberal, espontânea, de amor para com Deus. Amém? Por exemplo, você é obrigado a amar seu papá, sua mamã? Seu papá, sua mamã é obrigado a amar você? Não. Quando se ama de coração, livremente, sim ou não? Quando uma pessoa ama alguém, então quer mostrar seu amor através de algo físico. Porque Deus não necessita de ofrenda. Necessita? Não. Ele é dono de todas as coisas. Pero quando a pessoa dá uma ofrenda, por livre e espontânea vontade, esta pessoa está demonstrando seu amor para com Deus. Amém? Está exprimindo o que ela sente dentro de si. Amém? Se você assim o desejar, então hágalo em nome de Jesus Cristo. Se o Espírito Santo lhe tocar, então lhe obedece. Se não, não dá. Amém? Ó Espírito Santo, eu te pido, leva tu povo para seu hogar, e com ele tu paz, e com a paz a alegria. Leva tu povo, meu Deus, e mantenha-lo sobre tu sombra, meu Senhor, tus braços, guarda-lo, para que Jesus seja santificado na vida dessa pessoa. Eu te pido, Espírito Santo, em nome de Jesus, assim como tu tienes guiado minha vida, guia a vida desta pessoa, meu Padre. Eu entreguei para elas o tesouro que tu me has dado. Eu derro com elas, para que elas venham santificar o tu nome por onde quer que for. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Boa noite. Deus o bendiga. Graças a Deus. Ven, tócame, Señor. Ven con tus santas manos. Renueva mi corazón y llévame en tus brazos. Te adoraré, Señor, de todo mi corazón. Yo